Buenos dias, café com reflexão do dia. Ai, calma, deixa eu desligar essa tela. Esqueci de desligar. Pronto. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de bate-papo, trazendo um pouco um assunto bem quente no momento, sobre o flashback que tá acontecendo sobre o ano de 2016. Gente, o que tá acontecendo? Que todo mundo tá postando sobre o ano de 2016. O meu feed só tem os flashbacks do povo do ano de 2016. No começo eu fiquei meio perdida de por que do nada o povo bateu nostalgia e tá começando a postar sobre os anos passados, porque eu fazia esse flashback postando as fotos do passado, vídeos, enfim. Só que agora tá todo mundo postando sobre o ano de 2016, que é o quê? 10 anos atrás. Daí eu tava refletindo sobre isso, tava até conversando com meu namorado sobre, e eu encontrei um vídeo falando sobre movimento, sobre o 2016, e aí eu fiquei pensando ainda mais e cheguei numa conclusão de que esse movimento não é sobre flashback de como o ano de 2016 era o bom, é sobre o quanto que o mundo está cansado, que essa rede social se tornou um cansaço mental, emocional da nossa vida. Bom, nesse vídeo, a pessoa citou que nesse ano de 2016 foi o ano que a rede social como o Instagram começava a ser muito utilizado para as pessoas compartilharem coisas do dia a dia, da vida da pessoa. Apenas as fotos, menos editados, menos filtro, no máximo filtro de retrô, não modificando o seu rosto, o seu físico. O filtro que existia naquela época é mudar a qualidade, né, das imagens e não sobre o si mesmo. Então, o que a gente via nas redes sociais era sobre a pessoa. Só que com o passar do tempo, a rede social ele ganhou uma possibilidade tão grande no mundo de mercado que passou a se tornar um local de marketing, onde o povo compartilha as coisas não pessoal, mas sim mais relação a marketing, às vendas, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas se preocupam muito com os números de curtidas, alcance, visualização, porque isso que começou a passar a se tornar importante dentro da rede social. E não como antigamente, que era só sobre postar os momentos incríveis, momentos legais da vida. E o maior problema mesmo da rede social não é só sobre o quanto que esse mundo de rede se tornou um meio de mercado, um mundo fake, onde tudo é passado pelo filtro e personagens só para atingir o número. O problema disso tudo mesmo, o problema mesmo é sobre o quanto que esse mundo está nos distanciando de quem nós somos de verdade. Hoje em dia, com TikTok, com Reels, com Short, que você pode ter o contato com o vídeo infinitamente sem fim, com um simples slide de dedo, nós perdemos maior parte do tempo da nossa vida dentro da tela. Isso é fato. Por mais que a gente tome cuidado, querendo ou não, a gente passa nem que sejam 10 minutinhos do dia só arrastando os dedos. E esse tempo que a gente fica na tela é o tempo que a gente está distraindo daquilo que realmente deveria estar conectada. Com o quê? Consigo mesma. O mundo de distração hoje em dia tá tão fácil de acessar. E isso que é o problema e que talvez é nisso que muitos estão começando a reconhecer ou se sentir desconfortável depois de anos estando no meio deste mundo de rede social. A rede social, que é onde era o local que a gente compartilhava a nossa felicidade, os nossos momentos legais da vida, passou a ser o local onde a gente começa a buscar, a observar as felicidades que outros compartilham e acaba baseando nessas felicidades externas e se comparando com isso, sendo que muitas vezes não passa de ser um marketing ou que na verdade nem sabemos se é real. Ainda mais hoje em dia, com o mundo tão avançado, com tecnologia tão avançada, com inteligência artificial, com toda a criação que podemos ter com tanta facilidade, já não sabemos o que é verdade ou é mentira. Por isso que é tão perigoso a gente se basear no que a gente vê na rede social. Hoje em dia não dá pra acreditar em nada, de tão real que as coisas parecem. Então o que eu refleti sobre esse movimento de 2016 é sobre relembrar a se reconectar consigo mesma, sabe? De lembrar de que a gente era feliz já, mesmo não tendo tudo aquilo que a gente vê hoje em dia que a gente acaba desejando. É pra lembrar que a gente já éramos felizes. No simples, no básico, sem filtro, sem curtidas, sem números, sem visualização. Porque isso não era o nosso objetivo, nossa meta, o nosso foco. Isso não tava dentro das métricas da nossa felicidade. E assim, lembrando que a gente precisa desconectar um pouco da rede social e conectar consigo mesma. De parar um pouco, de perder o tempo dentro da tela e observar mais o que tá dentro de você.
De parar de acompanhar a vida dos outros e começar a prestar atenção na sua própria vida. E esse movimento, através das fotos, vídeos que o povo compartilha, fica bem nítido que a gente realmente era muito mais felizes 10 anos atrás, onde não existia essa cobrança toda, sem buscar o número de curtidas ou visualizações, de se preocupar com quantos seguidores perdeu ou ganhou, ou quanto que o fulano tá vivendo bem, viajando pra lá e pra cá, o cicrano tá vivendo bem, casado, namorando, sei lá, de se preocupar e comparar com a vida dos outros. Porque tenho certeza que quando você começou a usar Instagram, pelo menos uns 10 anos atrás, onde nem existiam os filtros de cachorrinho, a gente compartilhava o que a gente queria, não pra ganhar engajamento, é simplesmente compartilhar pra memória. 2016 mostra bem nitidamente o quanto que a gente era bem mais felizes naquela época. Não é porque éramos mais jovens, porque era mais simples, era mais leve, era mais conectada consigo e menos com os outros, com a vida dos outros, com a comparação. Então, o que eu sinto conforme o passar do tempo, ainda mais agora que eu busco o meu desenvolvimento da minha melhor versão, cada vez mais eu começo a entender que pra me tornar alguém melhor, talvez não é sobre buscar algo mais, é sobre buscar menos por fora, as referências, por exemplo, e começar a olhar mais pro dentro, sabe? E reconhecer e encontrar algo que já está dentro de nós, a nossa essência. E eu sinto que quanto mais eu paro de buscar por fora as comparações, as referências sobre o que seria a felicidade e começo a buscar quem eu sou e reconhecendo, me reconectando, ouvindo mais a minha voz, eu sinto muito mais completa, muito mais feliz e que era exatamente isso que eu precisava, sabe? Então, eu acho que esse movimento está trazendo esse oportunidade, sabe? Para que comece a parar de buscar algo mais e lembrar que a felicidade já existe dentro de nós. Só que a gente tá tão distraída com o mundo externo, que é onde as coisas estão cada vez mais fácil de ter acesso, que o contato com as distrações estão sendo cada vez mais fácil e assim a gente perde o tempo consigo mesma e isso acaba gerando cada vez mais vazio e isso faz com que a gente distancie de quem somos de verdade, da nossa essência, da nossa real completude. E foi isso a minha reflexão sobre esse movimento de flashback de 2016. Vamos desconectar com o mundo e conectar mais consigo mesmo. Como 10 anos atrás parecia bem mais felizes, mesmo não tendo tudo aquilo que temos hoje ou desejamos hoje, isso significa que a felicidade já está dentro de nós. Só estamos distraídos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se gosta desse tipo de conteúdo e também desse bate-papo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!